A ideia de que algumas vidas são menos importantes é a raiz de tudo que há de errado no mundo. Nada que fuja ou resista serve para nossa alimentação. Ser vegano, uma missão. Muita gente de repente oprime tua opção. Mas siga firme, meu irmão. Opinião alheia não semeia, afeta tua visão. Para muitos radical, a ideia... Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Fábrica de Veganos Cast, podcast onde nós veganizamos os nossos convidados. Hoje vai ser diferente. Hoje eu tô aqui com o Pedro e a gente vai bater um papo com a galera do Vedas. Sejam muito bem-vindos, Chris, Gabriel. Às vezes, para eu não errar, tá escrito aqui no roteiro, ó, tá aqui escrito, eu errei, desculpa, Bruno. De onde que eu tirei Gabriel? Nem tem Gabriel aqui hoje. Tem Gabriel. B12 tá baixo, A gente gente. entrevistou muita gente hoje também. Passa um pano aí. Cris, Bruno e Jorge, sejam muito bem-vindos. Obrigado, agradeço o convite. Beleza. E garotos, aqui nosso primeiro co-host, né? Ah, é verdade, né? Primeira vez. Primeira colaboração no podcast, mas já de muitos que a gente já fez offline também, né? Alguns já estamos aí na caminhada junto faz um tempinho já. Você não vai na Naturotech, cara? Eu fui ontem. Pô, eu vou Já estar lá foi, já. no sábado só. Boa sorte já. Já experimentei tudo que tinha lá, já deu. Vai cair perto que a gente vai estar junto. Com certeza. Show. Bem, galera, quero começar aqui agradecendo os nossos patrocinadores que fazem esse programa acontecer, fazem ser possível. Primeira unidade fica na rua Vergueiro, número 1960, na Vila Mariana, bem próximo à Avenida Paulista. Segundo fica na rua Deputado Lacerda da Franco, número 202, em Pinheiros. Terceiro fica na rua do Acre, 250, na Moca. E a quarta unidade é apenas delivery, uma dark kitchen, ou seja, é só entrega, não tem salão, tá? Que fica em São Bernardo do Campo. Sobre o desconto que eu falei para vocês, quando você for, só é válido no salão, tá? Não vale no delivery. Quando você for lá fazer o pedido e pagar a conta, você pede para utilizar o cupom Fábrica de Veganos, que você vai ganhar 10% de desconto na sua compra, beleza? Obrigado Prime Dog por patrocinar a gente. E hoje estamos aqui com milkshake de paçoca que o garoto já detonou. Tava com sede. Dog e vocês veem os outros programas aí, gente, tem uma infinidade de produtos. Na verdade, são mais de 20 pratos veganos lá, então você vai ter bastante variedade. Meu prato preferido deles é o parmegiana, é o que eu sempre peço. E o seu? Eu não sou daqui de São Paulo, então eu consumi muito pouco. Pra mim vai ser uma experiência nova, inclusive, aqui. Você ainda não foi lá no Prime? Não acredito, cara. Não tive a oportunidade ainda. A gente tem que resolver isso. Hoje já vai fazer a primeira experiência aí com hot dog, mas você precisa ir lá experimentar a feijoada, cara. É muito boa. E eu sou fã de feijoada. É 10. Então, obrigado mais uma vez, Prime Dog, por apoiar o ativismo vegano. Graças a vocês, levamos alimentação de qualidade para mais famílias e para mais pessoas. Obrigado, queridos. Bem, chegou a hora do nosso Apoia-se, né? Wagner, tá pronto aí? Pessoal, o Davi, ele alçou novos voos e agora estamos aqui com o nosso querido Wagner, que é nosso operador. Esse é o primeiro episódio, então sem pressão. Se acontecer um erro aqui, se ficar lento, são coisas que acontecem. A gente tá nessa juntos, né, Wagner? Tamo junto aí. E vai dar tudo certo. Vai sim. Já tá aí com o seu lanche vegano? Tamo aqui, coisinha. Tá bom. Depois quero sua opinião no final do programa. Ok. Será que a gente vai conseguir veganizar o Wagner? Eu acho que com essa paradinha aí é possível. Tem nuggets, Vamos né? ver. Tem umas paradas da hora, hein, mano? Ele vai aprender bastante de veganismo com a gente. Sim, no não, programa. depois dessa conversa aqui eu boto fé. Eu boto fé real. Perfeito. Então, gente, vamos lá. O que é o Apoia-se? É uma plataforma segura, robusta, onde você pode ajudar projetos que você acredita, que você gosta, que você quer ver progredir. Basicamente é isso. Então, temos o nosso apoia.se/Fábrica de Veganos. Quando você abrir, vai ser a tela igual que está aqui no nosso telão. Ó. Tem a nossa identidade visual, as nossas cores ali e tem a descrição do que a gente faz. Basicamente, assim, se você achar que o nosso trabalho é legal e você quiser
nos ajudar a fazer mais ações de rua, mais vídeos, ter mais horário no podcast, trazer mais empresas para a mesa, enfim. Tudo que a gente já faz pelo progresso do veganismo, você pode ajudar a gente lá. Existem diversas formas de fazer essa ajuda. Pode ser mensal, pode ser avulsa, pode ser através de boleto, pode ser no Pix, pode ser cartão de crédito. Veja, aqui é mais conveniente para você. E claro, lógico que para a gente o apoio é importante. Quanto mais puder apoiar, melhor. Mas se para você o que for sustentável for o valor mínimo, tá ótimo. O importante é ser algo que não pesa para você, que não vai te atrapalhar na sua vida e que você vai se sentir à vontade de estar doando aí para ajudar o veganismo, tá bom? O link vai estar aqui embaixo na descrição do programa. E tem um QR Code na tela para eles, Wagner? Tem sim, claro. O Wagner... Se perdemos apoiadores. Vamos ver agora. O tambor tá pronto para rufar? Vamos ver. Fica pro próximo episódio. Se não tiver, não tem problema. Sim. Né? A vida é assim mesmo. E continuamos trabalhando aqui pelo progresso do veganismo. Mais uma vez, obrigado a minha mãe e minha esposa que estão me apoiando e mais os outros 3 apoiadores que estão lá, tá? Valeu, galera. Ah, não, tem mais um agradecimento, Pollination, Wagner. Pollination. Quero agradecer também ao Pollination, que é cara, o Pollination é um projeto muito bacana, iniciativa internacional de fora do Brasil. E eu vou deixar o site aqui na descrição do programa, tá, gente? É um link lá, você clica, vai cair no site. Bem, é assim, se você tiver uma ideia muito legal, vegana, que você entende que faz sentido correr atrás, executar, você pode submeter essa ideia ao Pollination. É um site lá que tem uma galera que vai analisar essa ideia. E se eles sentirem firmeza, se eles sentirem que faz sentido, eles podem te ajudar com um grant, ou seja, uma grana, assim, você vai receber um dinheiro. E aí, assim, não é só pegar o dinheiro e fazer as coisas. Você vai ter que fazer prestação de conta, vai ter que apresentar nota fiscal. Mas basicamente é isso, eles vão te dar recurso para você fazer o seu ativismo vegano. Eles estão com a gente aqui, nos apoiaram aqui no podcast. Então, obrigado, Pollination, pela ajuda. E é isso, gente. É isso aí. Se você tem um projeto legal, se você acredita e você quer fazer ele se tornar realidade, testa, galera. Tenta. O não você já tem. Você já está em casa, já é não. Então tenta, vai que dá certo como deu pra gente. E vai ter mais um projeto vegano aí bem legal rolando, beleza? E já me apoiaram também, inclusive, por eles estão me apoiando atualmente, né? Agora esse é o último mês, né, do projeto que eu apresentei. Agora estou no momento de apresentar o relatório final, mostrar aí qual foi o impacto que eu tive. As contas estão batendo tudo certinho. Então, não, tem que fazer certinho, né? Fazer a parada que eu apresentei lá. E é isso. E eu realmente fiquei feliz com o resultado final, de mostrar o relatório assim e falar, pô, na real, eu tive um impacto bacana, sabe? Atingir o que eu tava querendo com esse projeto. É isso aí. Gente, por mais que a gente queira falar de veganismo, fazer ativismo, no fim das contas, a parte financeira é muito importante. É roupa, é equipamento, é edição, é deslocamento, tudo isso é grana. Então, na real, quanto mais recurso o ativista vegano tiver, melhor ele vai poder fazer o trabalho dele. Então, é importante que você apoie ativistas que você concorda, que você acredita. Ativistas, ONGs, organizações, enfim, tudo que você acredita que vai ser positivo para o progresso do veganismo no Brasil, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, Pollination. Obrigado, Pollination. Gratidão demais, Pollination. Até em inglês aí pra vocês. Thank you very much. É isso aí, muito bom. E semana que vem teremos um bate-papo com a SBB. Vamos conhecer a história dessa ONG que também faz um trabalho excelente pelo progresso do veganismo no Brasil, beleza? É isso. Mesa liberada. Antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos começar comendo? O que vocês acham? Quem tá com fome? Né? Vocês estão com fome? Eu já tô tomando o meu. Milkshake. Eu acho que eu vou provar um pouco do milkshake. Já mandou. O Jorge já detonou aí, né? Wagner, o nosso áudio tá legal. Ó, o do Garoto tá beleza. Tá da bom? Cris. Todo mundo tá bem. Pronto, estamos bonitos. Chris, então, eu acho que primeiras damas, e eu acho que você poderia escolher o que a gente vai começar aqui abrindo. Tem bolo de chocolate com morango ali.
O cara já tá dando. Esse sanduíche aqui de Boa. O cheiro dele mesmo, mandou muito. Tem papelzinho aí? Tem, né? Ó, esse sanduíche a gente fez com esse queijo da Vida Veg, que é pré-fatiado de mussarela. Mas a gente também colocou esse creme de... Deixa eu botar a tampa aqui. Ô, meu pai. Esse creme de ervas finas aqui. Ervas finas e pesto. Creme de castanha de caju da Vida Veg. Muito bom, tá? Pega aí, Bruno. Pega aí. Tudo bem por vocês? Ó, eu vou passar na torradinha pra gente só o creme pesto, tá bom? Mas a mão tá lavada, a mão vegana, tá? Pra mim tá de boa. De boa? Gente, então vamos lá. Enquanto a gente come aqui... Deixa aqui, tá? Já pegou aí? George, pegou o seu? Tudo certo? Eu tô de boa por enquanto. Daqui a pouco eu como alguma coisa. Beleza. Então, ó, pra eu poder comer aqui, eu vou jogar a bola pra vocês. Manda, Então, vocês são o... Vedas ou Vedas? como quiser. Tanto faz. Tá. Então, vocês são o Vedas e vocês fazem um ativismo aí já há um tempo. Já tem um tempo de estrada aí, né? Desde 2006, a ONG Vedas. Começou em 2006. Obrigado. Tava em pânico aqui. Pô, um tempo, hein, cara? Caramba, naquele... Realmente era tudo mato naquela época no veganismo, hein? Eu não era nem. Não era Nossa, só nem mato. sonhava com vegetarianismo, assim, não vislumbrava nada disso. A Vedas começou com uma iniciativa do público de São Paulo, né? Tinha o público, melhor, os ativistas de São Paulo. A gente já tinha algumas pessoas de São Paulo atuando ou de maneira independente ou em outras ONGs. E a gente estava insatisfeito com os formatos, né, de atuação aos quais a gente estava limitado ali dentro das ONGs que estavam presentes. Você não se sentia representado pelo ativismo que existia? Acho que a identidade dos ativistas daquele grupo, né, daquela época não estava podendo aflorar por completo, né, a forma de fazer ativismo. E aí, em 2006, a gente foi em setembro, começou as reuniões sobre, né, em meados de 2006, em setembro a gente deu início à ONG Vedas. Mas antes disso, veio, na verdade, esse início do Vedas, há 19 anos atrás, veio já como resultado de bastante tempo de ativismo que precedeu isso, né? Já nos anos 90. Né? Então, vocês já eram um grupo ou meio que vocês se encontraram e aí criou o Vedas? Então, é que nessa... Até 2000, a gente não tinha grupos formalizados, assim, né? A gente tinha grupos que eram muito efêmeros, sabe? Tinha algumas iniciativas, depois aquilo se desfazia. Foi só em 2000 que começou a ter, de fato, assim, ONGs, né? Claro que eu não estou me referindo à proteção animal, né? Cães, gatos, animais domésticos, isso é mais antigo. Mas, enquanto direitos animais, foi a partir daí. E foi isso, né? Na verdade, do grupo original tem poucas pessoas agora, porque isso também é dinâmico, né? Normal. Mas foi assim, foi a gente buscando as formas de poder expressar nosso ativismo que diziam, que representava a identidade daquele grupo naquela época. A gente tem internet também ajudou muito, né, a encontrar as pessoas, porque é isso, você falou 2006, se eu não me engano, o YouTube ele nasce no final de 2004 para 2005, chega no Brasil em 2006, e as outras redes sociais também já estavam um pouco mais afloradas, desenvolvidas, né? Na época tinha Orkut, assim, na verdade, né? Que é o que a gente usava, né? Pra se É, organizar. as comunidades, né? É que o Vedas nunca foi muito da rede social, né? Nossas atividades sempre foram de contato com o público. Não, eu falo a rede social pra a gente se encontrar, porque se encontrar um mas não vegano na rua era difícil, mas na Não, rede social mas na você época acha não era fácil. rede social também. É que você é na geração pós-rede social aí, né? Não sei não, eu tô... Os pontos de encontro, na verdade, eram dos poucos estabelecimentos veganos que tinham, né? Em 2003 foi iniciado, inaugurado o restaurante Vegetus, que foi o primeiro restaurante vegano. Qual que é o nome? Vegetus. É aqui em Sampa mesmo? Não tem mais, ele durou teve 10 anos de vida, né? E chegou a ter 3 unidades. Foi o primeiro restaurante também que teve rede, eu comecei ele em 2003. Caramba. E o Vegetus era um ponto de encontro, porque a gente tinha dentro da cena hardcore as verduradas, onde o pessoal se encontrava, ainda existem verduradas, e depois o Vegetus era passou a ser, né, um outro ponto de encontro de um outro público. Então, era dali que nasciam as iniciativas, né? Então, tanto grupos de estudo, ONGs, ações de rua pontuais começaram ali. E aí, desse caldo, depois de uns 3 anos, também outras ONGs começaram por causa desse encontro. Então,
era mais presencial mesmo do que rede social, né? Legal, legal. E a gente meio que manteve essa história aí do nosso contato ser com o público e não... A gente não busca divulgar o veganismo nas redes sociais, na internet, nem tiver no corpo a corpo com o público na rua, sempre foi assim. Legal. Sim. Eu me tornei vegano em 2010, foi em janeiro, no começo do ano, e acho que em março, se eu não me engano, ou abril, eu fui participar justamente de um grupo de estudo que eu fiquei sabendo online, acho que nos grupos do Yahoo na época, alguma coisa assim, uma coisa muito antiga. E aí, nesse grupo, eu conheci um coordenador de atividade, de umas atividades que eu coordeno hoje, que é o Vedas Kart, e ele me apresentou o Vedas e falou, vamos lá, vamos participar. E é uma pessoa que esteve ao meu lado em muitas ações. Porque a gente fica quietinho ali, a gente não grita, não é, fica só parado. Só que o ato ali, o gesto, ele é muito, como você falou, é muito poderoso. Tipo, as pessoas, tem gente que passa zoando e tal, mas eu acho que mesmo a pessoa que passa tirando um sarro da nossa cara, ela é impactada, porque, assim, é o que você falou, a gente tá ali com os animais, não é uma coisa que as pessoas veem todo dia. Se ela não tivesse sido impactada, ela não se dava ao trabalho de ter feito nenhuma piada, né? Boa, então, exatamente. Você falou porque incomodou. Então eu gosto muito dessa ação. Eu acho que é importante a gente ter também ações carismáticas, porque existem diversos perfis que se conectam com novas ideias, mas essa ação em especial, eu acho que a gente seria muito bom se a gente conseguisse trazer ainda mais mídia para cobrir esse momento, porque assim somos um grupo pequeno ainda, mas a energia ali naquele momento ela para ali, até o silêncio, sabe? Todas as vezes que eu participei, tipo, na hora que a gente inicia o ato mesmo, como se tivesse uma atmosfera nova ali no lugar. Aí até a gente para e depois volta, e volta o vozerio e tal, mas é muito poderosa, eu gosto Começou bastante. o Dida em 2010. Nesse formato em 2010. A gente fazia o Dida desde 2006, mas nesse formato com os cadáveres em 2010. Então já foi. E a gente fazia 2 vezes no mesmo ano, né? 2 dias seguidos. Então já foram aí umas 20 e tantas edições. Né, Muito bom, muito bom. do Dida. Chris, você vai falar alguma coisa? Porque senão eu tenho mais Eu creio que perguntas sim, aqui. Eu creio que sim. É o no... né? Trabalho com teatro. E aí eu estava escrevendo um trabalho que eu também escrevo sobre a questão de gaiolas, que eu sempre fui contra animais zoológicos, animais presos em gaiolas, enfim. E depois você. Vai passando pra eles enquanto você conta pra gente, ó. Aí, Bruna. Aí. Aí você tava no grupo de estudo. Tá, e aí eu fui nesse grupo de estudo, e quando eu entrei lá, é a primeira vez que eu vi sobre veganismo. Nunca tinha ouvido falar sobre veganismo. E até então eu, né, consumi animal, estava até vestindo uma bota de couro. Uma vida enfim. tradicional. E aí, E aí eu falei, o que é isso, veganismo? E aí, de repente, eu vi um pessoal entrando tudo de preto, Vedas. Eu falei, nossa, quem é esse pessoal, né? Vedas. Cheguei em casa, comecei a pesquisar sobre veganismo.
Aí um tapa na cara, né? Você já caiu nos documentários. Tipo, A Carne Fraca. Sim. Comigo foi assim, eu caí Sim. rapidinho. Eu falei, Sim. meu Deus do céu, Sim. que isso aqui? Eu assisti um documentário do Gary Yourofsky, que é a melhor palestra que você já viu na sua vida. É, muito Esse bom. me tornou muito ativista. bom. Ai, Ele, Aí ele, eu- ele deu um tempo, né, o Gary, né? Tá voltando agora. Que bom, que bom. aí eu falei, eu quero ser vegana. É porque esse curso acontecia uma vez por mês. Eu fiquei 5 anos com esse grupo de estudo. No segundo mês eu já estava lá. E aí eu saí, vi o pessoal do Vedas lá fazendo Vedas Kart. O televisor, né, pra calçada, começou em 2010 a exibir vídeos pro público que tá passando. Aí fiquei olhando de longe, aí cheguei em casa e pesquisei Vedas. Aí eu vi uma cena na Bienal, que é uns urubus presos, e o Vedas, né, com correntes. Eu me acorrentei junto com o Aleixo. Foi. E eu falei, nossa, eu quero oferecer o teatro para a ONG Vedas. E eu encontrei onde é a minha expressão. Eu quero dizer com a minha arte, Mensagem. né? E aí entrei em contato com o Jorge e falei, Jorge, faço um trabalho de teatro. Ele vamos Nem pensar. ferrando, né? Não te conheço. É. Como assim? Vamos- E a Cris foi chegando perto. Vamos ver se dá. Vamos pensar a respeito. Aí eu participei de um sarau e já apresentei uma performance que fala sobre testes de animais, que aborda sobre testes de animais. E já falei, Jorge, eu estou fazendo uma performance aqui pelo Vedas. Comecei, 2013, aí eu organizei um grupo, comecei a dar aula para esse grupo, e a partir de então começamos aí a ocupar as ruas. O Veda sempre teve essa vocação, porque na verdade é a intenção, né, de poder dar expressão para algumas formas de ativismo que se encaixem com o que a gente acredita. E sempre com muito estudo, né? Então, quando a Cris chega no primeiro momento, né? Eu quero participar, tal, eu brinquei aqui agora, não sei quem é você, tipo, vamos ver. Mas aí quando eu vi que ela estava envolvida com um grupo de estudos, né? Que ela estava se informando, né? Sobre isso, levando aqui, o que ela queria levar era com base em informação, em estudo, e hoje mais ainda, né? As performances dela são baseadas nas obras da Sônia Felipe, enfim. Então, eu acho que isso é muito importante, sabe? Poder trazer, mesmo que seja um ativismo individual, mas a pessoa está fazendo aquilo com conhecimento, porque se a intenção é dialogar com o público, quando você dialoga com o público, você vai, né, ter argumentos, contra-argumentos, né, questionamentos. E às vezes não é questão de você só ter resposta, porque dependendo da situação, sua resposta pode acabar tendo o efeito contrário, né? Então a gente tem que ter um preparo. A gente teve mas a gente fazia acho que uns 4, 5 por ano, uma vez por ano, que era a oficina de capacitação de voluntários. Tiveram 20 e tantas edições, né, Bruno? Acho que é perto de 30, né? Precisamos retomar esse ano. Então, a oficina de capacitação, a pessoa ser voluntária do Veda, ela podia participar ali das ações, mas sempre tipo, observa, né, dá um apoio para os outros, mas pra você poder estar mais à frente, vamos primeiro fazer a oficina, para entender melhor por que a gente está aqui, o que falar, o que não falar, né, dentro do que... Trazer a bagagem, porque senão a pessoa chega com a bagagem que ela já tem, e aí também perde a oportunidade de adquirir o know-how que a ONG já foi trazendo, que a gente foi refinando, né? Porque a gente sempre, depois das ações, tenta ver quais foram os aprendizados, o que a gente pode melhorar ou não. Então, e também tem que ter uma cautela, porque a pessoa vai falar em nome da organização. Então, se ela tratar alguém mal ou der um argumento que é muito isso também, mas a preocupação nem é principalmente essa, assim, é que ela vai poder usar aquele tempo da maneira mais eficiente possível. Ela se dispôs a sair de casa, está tantas horas na rua, ou numa palestra, ou o que ela for fazer, e para que aquilo possa ser da maneira mais eficiente, né? Então, as pessoas trazem sua própria bagagem, mas também o grupo, né, já tem uma bagagem e é legal poder mesclar tudo isso. Você falou... Eu acabei falando no início do Vedas, não falei da minha história, mas só brevemente que a Cris contando, né, quando que ela começou e tal. E aí, para juntar com o que você falou das redes sociais, eu fui vegano durante um ano e não sabia, né, porque não era para a internet, né, em 94. E aí o acesso era tão pouco, eu estava na faculdade de nutrição,
primeiro ano de nutrição, o único primeiro vegano, vegetariano ainda, né? Eu sou vegetariano desde criança, que os professores já tinham, proto-vegetariano, né? Já tinham visto na frente, então eu precisava estudar mais para poder argumentar com os professores ali. E aí encomendei uns livros de fora, em língua estrangeira, não tinha nada em português, e o autor, o Neil Barnett e o McDougall, eles na época usavam só o termo plant-based, né? Não usavam o termo veganismo. E eu fiquei plant-based durante um ano. Só quando fui conhecer outros veganos, eu falei, nossa, é isso que eu sou. Né? Então, essa coisa da onde se encontrar, né? Porque não tinha nem pontos de encontro, porque não tinha estabelecimentos veganos ainda, e nem rede social, né? Então, Ó, em 94, se eu não me engano, foi quando a internet chegou no Brasil. Isso, exatamente. Caramba. É tempo de estrada, hein, Jorge? Rapaz. Tamo aí. Então, peraí, você nasceu vegetariano? Não, Ovo lacto, no caso? Eu me tornei vegetariano com 4 anos de idade, por opção própria, mas não totalmente, porque eu ainda comia salsicha até os 8, porque ninguém me contou que era carne. A minha decisão foi de não comer Acho carne. que o pessoal nem sabia também. Não, sabia, mas era tipo, pelo menos já tá comendo alguma carne, sabe? Não fala nada pra ele. Mas foi por um receio positivo, de não tá comendo carne, vai ficar doente. Ah, sim. Não, claro. Sim, Ainda sim. mais nos anos 70, né? Então não era assim que dava pra pesquisar ou levar num médico que fosse orientar. Não, né? até dava, mas você ia gastar uma nota, né, pra pesquisar. Tipo, assim, a informação hoje chega tão fácil que é até bizarro pensar o jeito que a gente vivia. Nem há gastando 23 nota, anos atrás, não tinha publicações sobre isso nos anos a 70. galera não ia defender, eles não tinham, né? Sim. Então, enfim, mas esse é um pouco da trajetória. Depois, quando eu me formei em 97, comecei o primeiro consultório para pacientes vegetarianos de nutrição, né? Em 98, foi a primeira loja vegana do Brasil, que foi a Viva Vegan, durou 3 anos. Aí, em 2004 foi o restaurante Vegetus, que teve 3 unidades. Aqui em São Paulo. E agora tá com uma pousada vegana na Bahia. Quem quiser. Ele tá com o quê? Uma pousada vegana na Bahia. Quem quiser Na conhecer, Bahia? fazer Bahia, meu Nordeste? merchan agora aqui. Bahia é Nordeste, ainda é Não, Nordeste. é que eu sou de Salvador, por isso que eu perguntei. Caramba. Boipeba. É sul da Bahia? Não, é na mesma latitude de Salvador ali, mas é Mas perto de Morro de São interior. Paulo e tal. Mas enfim, é uma pousada vegana ali. Eu conheço. Qual que é o nome? Casinha Amarela. Casinha Amarela? Legal. E Depois isso aí. tem Instagram. Da pousada É. é @vegetusboipeba. Boa. Aí, Vegetus com depois me TH. manda o link que eu boto na descrição Show. aqui do vídeo. Mas vamos falar sobre ativismo. Bora. Então, a gente já entendeu então o nascimento do Vedas, né? Tem mais alguma coisa a acrescentar? É isso aí. Tem, Sobre o nascimento. é que assim, o Vedas desenvolve várias atividades educativas, né? Então, tem o Teatro Vedas, tem a atividade do Vedaskart, Mas né? o que eu tô te perguntando é assim, sobre o nascimento do Vedas, essa é a história. Tem algo a acrescentar sobre essa parte? essa fase. Nascimento é isso, né? Isso. Beleza. Ok. Então, acho que agora você vai falar das atividades que o Vedas faz. Você que sabe. Quer que A eu minha, fale eu, agora? eu tinha uma pergunta. Quais são os princípios, os valores, as atividades fundamentais do Vedas? Então, o Vedas ele é focado em atividades educativas, Nossa. né? E presenciais, né? Temos também atividades online. Palestras, bate-papo, né? O Teatro Vedas participa, muita atividade nas ruas, mas também participamos em eventos, casas de cultura, né? Já fizemos apresentações no Museu da Diversidade LGBT quando era na República, na metrô, muito ao metrô, vou muito para... E tentar também em várias regiões, né, de São Paulo, né? Zona Leste, né? Já fizemos também apresentação em Mogi, Rio de Janeiro. E intervenções. Em que sentido, assim? De tipo... Disruptivos. Tipo assim, tem uma peça de teatro que está tendo um cavalo. A pessoa veio, isso foi no Teatro Cacilda Becker, ela veio da Europa, trouxe o cavalo e colocou o cavalo em cena para falar sobre feminismo. Porque parece... Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito.
O cara trouxe um cavalo de uma verdade. atriz. Uma atriz trouxe um cavalo de De verdade. 500 quilos, o bichão mesmo. Um cavalo. E botou no palco do teatro. Botou no palco do teatro. Isso não é meio perigoso, não, cara? É uma Nessa exploração questão- animal, né? questão Não, é um perigo, sim, né? não, gente, nesse Exploração, ponto, né? eu É. concordo, não preciso nem dizer. Mas, tipo, não é um pouco perigoso um bicho desse tamanho num lugar fechado com muita gente? Mas isso aí Não, mal com pode ser certeza, com instrumentalizado. certeza. É que anos 90 também era um pouco E aí diferente, né? nós entramos, que era ingresso gratuito, pegamos uma fila, fomos com 7, 8 ativistas, né? Então parece que a atriz ela sofria violência, uma violência acho que era do pai, não sei exatamente, e o cavalo presenciava, né? Porque ela tutelava esse cavalo. Enfim, então ela foi falar sobre feminismo praticando um especismo, né? Uma prática explorando um animal em cena. E entramos, depois de 10 minutos da peça acontecer, nós ocupamos o palco. Caraca. Ah, vocês subiram lá e... No palco. Eita. E aí? E aí que nos colocamos atrás dela, perto do cavalo, segurando cartazes, né? Falando da exploração animal. Aqui tem exploração, né? Sobre... A gente sempre tenta tratar o tema único no contexto, trazendo um contexto amplo, né? Falando sobre assim, ciência, falando sobre o especismo, sobre sempre, né? Para o público entender que, que a raiz da questão é a discriminação especista, né? Que precisa ser desconstruída em cada um de nós e também nas instituições. E aí ela continuou com a peça. Continuou lá e olhava para nós e continuando. E falei, vamos avançar. Vamos avançar. Aí começamos a avançar, nós fechamos o palco. E ela ficou atrás. Aí nessa hora... Coragem, vocês são corajosos. mas Muita coragem. Se é para ir, é para fazer, né? É, bom demais. Você não vai. Isso que a Cris está descrevendo são, dentro do contexto das ações, né? As intervenções elas se mesclam com as ações do teatro, né? Algumas vezes. E, assim, agora, as intervenções elas podem se dar de muitas formas. As que o Veda já fez, a gente já fez intervenção em palestra do Drauzio Varela nesse formato, né? De ir lá interromper. E até ele dá a fala pra gente, né? Era uma palestra encomendada pela, enfim, uma empresa que comercializa leite de vaca. Então ele ia falar sobre os benefícios do leite de vaca e tal. A gente já fez intervenção em palestra de ministros de Estado, né? Também de ir lá interromper a fala na época da construção de Belo Monte e da aprovação do Código Florestal. Fizemos intervenções nas palestras do engenheiro de Belo Monte, que era a usina, né, hidrelétrica que foi construída na Amazônia. A gente já fez intervenções enfim, de vários tipos. E a ideia é sempre assim, você poder quebrar aquela normalidade, né, passar essa mensagem. O público geralmente não gosta, né, mas você passa a mensagem que aquilo não está normal. Uhum. E junto com isso você traz uma informação, né? E, claro, isso também depois gera uma discussão que segue tanto ali no local, segue depois fora do teatro, fora daquele espaço, e segue nas redes, né? Porque a mídia às vezes também capta, né? Essas coisas que são mais incisivas, impactantes, né? Já aconteceu vocês irem presos ou algo assim? O Vedas conseguiu bater o recorde de ativistas detidos em 2018. Foram 22. Muito bom. A gente foi preso na Assembleia Legislativa de São Paulo ali. Mas assim, Eu quero participar agora, mais... real, né? Mas eles prendem, mas não tem assim, muito argumento pra manter a pessoa, né? É mais por Não, a gente foi desordem detido, ali, né? desacato. Não, a gente foi detido, a gente foi levado para a delegacia, tivemos que responder em juízo depois, né? Enfim, porque a acusação era de vandalismo, né? Porque a gente usou guache, barro, coisas assim. Sim, Então foram intervenções desse Mas tipo. é bom a gente depredação de tranquilizar um pouquinho que eles estão falando, as nossas
fazer a sua expressão, né? Como, por exemplo, no teatro, tem muita gente que vai no teatro até mais, por exemplo, do que na atividade do kart. Porque daí tem todo um cenário que se monta, um figurino, uma mensagem, ela é muito potente. Então, para muita gente ao redor, é uma maneira que a gente tem de conversar com o público. O nosso foco sempre foi conversar com o público. Porque não é só simplesmente ir lá, passar um panfleto com uma informação que a pessoa pode ler na internet. Então, para fazer um paralelo, por exemplo, hoje, com o Instagram, é muito difícil de você ter um alcance, um engajamento muito grande, sobretudo quando você usa um tema difícil. Falar sobre o veganismo, sobre direitos animais, trazer a discussão dessa temática para que as pessoas possam refletir e fazer escolhas melhores que respeitem de fato, seja humanos, seja não humanos. Né? Eu preciso fazer um complemento só para não ser injusto com outros movimentos sociais, que a gente está aqui entre veganos. Eu falei em algum momento aqui, o Vedas bateu o recorde de ativistas detidos. Eu estava me referindo a ativistas animalistas, tá, gente? Porque 22, né? Eu participo de outros movimentos. Por isso. Não, só para não parecer, nossa, não, eu estava me referindo a ativistas veganos. Tá? O pessoal entende. Agora, só para entender aqui, vocês falaram que existem várias. O Bruno falou, você falou que tem várias formas de participar. Sim. Então, assim, não é porque entrou no Vedas que você vai ser assim, ou cobrado, ou obrigado de ir numa ação de invadir o palco, por exemplo. Não. Tem várias formas que você pode colaborar. Você pode ficar segurando cartaz, pode. Ninguém é obrigado a nada, a pessoa é voluntária. Não, eu falo assim dos modelos, assim. Sim. Não, a pessoa vai a gente falou, vai ter essa ação, né? Quem quer participar, se inscreve, né? Nós temos um grupo no WhatsApp de ações do Vedas. Eu tenho mais uma pergunta sobre E nem isso. tudo está em todo mundo. A gente organizou um protesto com 5 mil pessoas. O Vedas já teve frente de protesto com 5 mil pessoas. Né? Então, e esse também a gente já fez protesto que tinha meia dúzia. Então, assim, depende do tema, depende do momento, depende do engajamento são do vários público ali, poréns. né? E é voluntariado. A gente sabe que assim, o nosso país tem uma economia, sempre teve uma economia difícil, que dificulta que as pessoas tenham disponibilidade física, espiritual e mental para se dedicar a outras questões. Então, eu também fico chateado quando eu chego em uma ação, em um movimento vegano e tem poucas pessoas, mas é isso, gente. A gente tem as nossas dificuldades aqui, né? Uma dúvida aí, quem é o recordista de prisão aqui? É você. A gente tá falando de detenção e não de É, prisão, a gente não temos advogado aqui, mas eu tô falando de não ir pra penitenciária, né? Só ali na hora. É delegacia. Isso é uma delegacia. É, detenção, né, que fala? É quando você é só levado pra delegacia. Faz o BOzinho e pronto. É você, né? Eu não vou falar em números, mas acho que... Sim. Muito bom, muito bom. Nunca fui Cris, detido. você tava falando do grupo de A WhatsApp? gente tem um grupo de WhatsApp que todo mês a gente solta a lista das atividades. Vamos comer mais um hambúrguer? E vão. E aí, assim, cada um, dentro da sua possibilidade, dentro do que deseja participar, escolhe a atividade, né? Então é muito tranquilo. Tem pessoas que aparecem no mês, tem pessoas que aparecem só daqui 2 meses, tem pessoas que estão mais ativas, então é muito... Sim, tem a possibilidade de cada um. É o que gera essa dúvida, porque às vezes as pessoas vão entrar num grupo e elas acham que vai rolar algum tipo de, sei lá, sente um pouco pressionado, porque, pô, se eu for entrar, eu vou entrar lá, né, de cabeça, quero... E não é bem assim, cada um tem sua atribuição, o que você tem mais habilidade em fazer. Então, eu sei que existe essa forma de organização que ela é descentralizada e, assim, voluntária. Do tipo, cara, se você quiser participar de uma ação só online ou participar só
ajudando, sei lá, só estando ali perto. Que eu assim, faço muito ativismo independente. Então tem vezes, tipo, gente que veio me ajudar na ação, que às vezes veio só ali, tipo assim, ficar do lado da câmera pra dar uma segurança, sabe? Ou às vezes veio ali só ficar com um panfleto. Então é como cada um se sente confortável. Tem gente que não se sente confortável de conversar com o público, de ir lá e abordar. A gente tem várias formas de abordagem, então tem espaço para todos, né? Agora, mesmo nas ações, tem esses papéis de apoio. A ação com os cadáveres de animal, que é do DIDA, né? Que a gente faz em dezembro. A gente tem desde o pessoal que vai fazer a logística, que é o transporte, né? A gente tem que preparar, né? Tem gente que vai estar só nos panfletos, tem gente que vai estar distribuindo água para os ativistas que estão lá, que a gente faz durante 3 horas, né? 3 horas e meia, a pessoa está ali no sol. Então tem gente que está só distribuindo água, tem gente que está ali sentada com o animal, em pé com o animal. Então tem para todo mundo, né? O que precisa estar alinhado com a nossa forma de pensar e com o nosso entendimento sobre direitos animais. Certo. Se não tiver, tem outros grupos também para expressar o ativismo dela. Isso é um ponto importante que você trouxe, Jorge. Gente, para você fazer ativismo de rua, você precisa ter um preparo mínimo, físico mesmo, porque são algumas horas, normalmente, que você vai ficar ali na atividade. Algumas podem ser estáticas, outras nem tanto, pode ter uma movimentação. E é isso, é sol na cabeça, é cansativo, sabe? Caramba. Recentemente eu fiz uma de ficar 1 hora de pé segurando uma placa no terminal central de Florianópolis. Era uma placa que dizia: as próximas gerações verão a pecuária como a nossa geração hoje vê a escravidão. E aí eu fiz um time-lapse, assim. E aí várias pessoas passando por mim e lendo, assim, a placa. E várias que passaram, assim, do meu lado falaram: verdade, nossa, é real isso aí. Muitas. Mas, assim, na hora que eu fui sair do lugar, eu quase caí, porque minha perna tava, assim... Fica dormente. Fica dormente, cara. Você fica 1 hora parado, estático, no mesmo lugar. Canseira. Fica dormente. Mas quando o Teatro Vedas, né, que eu coordeno, sempre antes, né, eu converso há um momento de concentração e eu sempre falo para as pessoas que participam, entendeu? Sentiu desconfortado, não está bem, né? Avisa. Não é uma coisa, eu tenho que ficar lá. Né? Então tem esse cuidado com as pessoas que estão participando, né? Não, sim, claro, assim, se a pessoa conseguir ficar, ótimo, né? Mas Sim. é obrigado também, né? Mesmo as ações de mais risco, né, onde houve detenção, não é também assim, olha, tinha 2 advogados presentes, sabia que ele tinha o risco de estar na detenção, então tinham 2 advogados juntos. Né? Claro que pode ter uma surpresa, né, em algum momento, mas a gente acessa muito bem a situação antes, sabe? Com as experiências que a gente já teve, ou com o aprendizado de outros movimentos sociais, e é isso, porque a gente também quer que os ativistas continuem atuando. Então, também não é sobre assim, todo mundo ir lá para estar feliz e confraternizar, porque não é sobre isso, é confraternizar depois. Não é sobre as pessoas que estão lá, mas também a gente tem que cuidar, já que é uma ONG, né, é um grupo, enfim, tem um conhecimento, também tem que estar cuidando dos ativistas que estão participando. Com certeza, com certeza. Gente, eu vou dar só um recadinho aqui sobre o que a gente tem na mesa. O que vocês acham de começar o bolo, Cris? Pode já? Você que tá controlando a mesa hoje aqui. Não. É contigo. E aí? Não. Libera o bolo ou hot dog? Libera tudo. Pronto. Gente, ó, na mesa do Fábrica de Veganos Cast, hoje a gente teve aqui o milkshake que já foi embora. O de paçoca, vocês gostaram do milkshake, gente? Sim, Provado, provado. Sabe que o Prime, o milkshake é do Prime, né? É do O Prime. Prime Dog, durante um tempo, teve o Vedas Burger, que era um hambúrguer foi? com 2 hambúrgueres de lentilha, de ervilha, né? Olha Ô tia, cadê a tia? É aqui, Tia, ó, tia aqui. Tia, Fala. precisamos voltar com o Vedas Burger, hein? Que ela destinava parte do faturamento, né, desse hambúrguer pro... Que bacana. A Pro tia Vedas. sempre, né, sempre esteve Sempre conectada apoiando. com Mas foi uns 10 anos com atrás, ativismo. mas que Pô. vamos retomar. Muito bacana. Obrigado, Prime, pelo gesto. Bem, então, ó, temos o milkshake aqui que foi de paçoca delicioso, todo mundo adorou. Temos hot dog, esse é com 2 salsichas, né? Duas Tá salsichas. caprichado com 2 salsichas que a gente já vai detonar aqui. Temos também da Wow Burger. Temos aqui o lanche de bacon barbecue, o Classic Bacon Crispy. Qual que você comeu, você sabe? Era de bacon? Acho que foi o que eu acabei de comer. Nossa. Aí. Maravilhoso. Sanduíche aqui. Eita, é lento, mas tudo bem. Mas aí leva pra casa também. Leva de presentinho aí do Fábrica de Veganos Cast. E o hambúrguer também. Agradeço.
Seguindo aqui, Master Vegan Food mandou pra gente o bolo de morango. Água na boca. Wagner, vai ter bolo, hein? Vai ter pra você, fique tranquilo. Fica aí que vai ter bolo. E pra finalizar, na Vida Veg, a gente tem aqui hoje o Log Veg, que é esse garrafão aí de 500ml. É zero açúcar, tá? É 500ml mesmo? Esse é o de 500. Zero açúcar, tá, galera? Sabor morango, com 15 gramas de proteína. Os sanduíches de mussarela que a gente já serviu aqui, ó. Utilizamos a mussarela já pré-fatiada, feito com castanha de caju, tá? Muito bom. Temos também aqui o queijo em barra, muito bom para fazer uma pizza, uma lasanha, também no sabor mussarela. E também um creme de ervas finas no sabor pesto. E para finalizar, o Vida Veg grego aqui no sabor tradicional e morango. Essa é a mesa do Fábrica de Veganos Cast hoje e vai estar tudo na descrição aqui do vídeo também, beleza? Então, gente, a gente conseguiu falar sobre todas as formas de ativismo que vocês fazem, falar do Não. teatro. Não. Então, da atividade que foi formada em 2018, que é o Núcleo Ecofeminista Animalista Vedas, né? Que foram 3 ativistas, Sara Rodrigues, Bruna Dias, inclusive eu. Inclusive, Bruna é parceira, ela tem um projeto com a ONG Colmeia, que ela, uma vez por mês, é o Rango Solidário Vegano. Você conhece? Rango, eu já ouvi falar de rango solidário, mas eu Da nunca ONG estive Colmeia? com o pessoal. Colmeia não conheço. Então, aí o pessoal se reúne numa cozinha, uma vez por mês, e os voluntários produzem comida para distribuir para pessoas em situação de rua, né? Legal. E desde 2013, né, a ONG Colmeia. Não, eu não sei porque eu entrei Eu acho que é depois. desde 2013 que eles estão com esse projeto, que é parceiro aqui do Vedas. Show. Né? E o núcleo o intuito da formação desse trabalho foi de criar um grupo de estudo para falar sobre o feminismo, o ecofeminismo e o ecofeminismo animalista, né? Para trazer o entendimento que o feminismo ele tem que ampliar, né? Ampliar para o meio ambiente e para, quando fala ecofeminismo animalista, você traz os animais para consideração, né? De justiça, de respeito, Uhum. porque senão o feminismo ele propaga a mesma violência a qual ele diz lutar, né? O mesmo machismo, né? Quer dizer, eu como uma mulher que luto pelo meu direito de ser respeitada, né? De não ser violentada fisicamente, mentalmente, né? De não ser tocada, de não ser estuprada. Eu pratico a mesma violência nos outros seres vulneráveis. Entendi. De outra Eu espécie. tava tentando entender. No caso, outra tipo, espécie. consome o leite, ou come ovos. Realmente, eu acho que quando a gente analisa o panorama, as fêmeas sofrem mais em todas as espécies, né? Então, e você está propagando o mesmo o sistema ao qual você diz lutar. Né? Você está propagando o machismo. Então, você está sendo tão supremacista quanto esse sistema supremacista ao qual você combate. Né? Então, aí nós fazemos um trabalho de intersecção, né? Com as lutas sociais, trazendo esse debate. A interseccionalidade sempre foi uma característica também do Vedas desde o seu início, né? De parceria com outros movimentos sociais, de procurar esses pontos em comum, com o movimento indígena, com o movimento ambientalista, com, enfim, todos os movimentos sociais aí que estão lutando por justiça, por igualdade, por direitos. E esse grupo de estudo... Já está no nome do Vedas, desculpa. É o nome da ONG, a palavra sociedade, né? Que justamente se refere a essas intersecções. Né? Peraí, qual? Veda significa vegetarianismo ético, que é o veganismo, né? Uhum. Na parte alimentar, então vegetarianismo por ética. O DD é defesa dos direitos animais, né? E o S
sociedade. Então, já Entendi, está no entendi. nome, desde a fundação do Vedas, a ideia da intersecção, né, com outros movimentos. Desculpa, E Cris. esse grupo de estudo hoje está em parceria com o grupo de estudo da Liga Animalista, que é um grupo de estudo coordenado pelo ativista abolicionista Leon Denis, que é pioneiro de um trabalho que ele faz nas escolas públicas de trazer a temática sobre veganismo, direitos dos animais e ética animal, né? E esse trabalho é online, né? Porque tem várias pessoas de outros estados participando e nós nos reunimos uma vez por mês e estamos agora estudando essa obra da Sônia Felipe. Maravilhosa. Né? Estamos agora estudando essa obra da Sônia Felipe. Sônia Felipe, ativista, filósofa, uma pesquisadora por excelência, né? Ecofeminista. Em 2024. Fala como é que foi a gênese desse livro, Cris. Foram anos de estudo, a leitura de documentos que a gente não tem acesso porque não estão traduzidos e para compilar esse tipo de informação pra gente. Então, é um calhamaço, eu sei que assusta
mídias, né? Mídias no sentido de, seja intervenção, seja protesto, seja na forma do teatro. A gente começou, uma das atividades de rua que hoje combinou no Vedascart, era o Bar Vedas, que a gente só levava uma mesinha, uns banners na Paulista e na calçada, e convidava as pessoas para conversar. Isso em Vocês faziam com cerveja? 2007. Não, mas às vezes tinha umas comidinhas veganas. É que você falou o bar, eu já... Não, o bar era porque a ideia era assim, era uma mesinha de bar, que era aquelas mesinhas de boteco mesmo de metal, para poder jogar a conversa fora sobre o tema, né? Deu uma ideia, hein? E aí veio para levar um DVDzinho portátil que tinha na época assim, botar em cima da mesa. Que levanta o flip. Era aqui. Falou, pô, vamos fazer. Não era mais um carro. Começou com a Towner, depois agora a gente tem uma versão que é tipo um carrinho. Ah, você coloca tá. a mão, Entendi. Que tem ali todo o setup Tipo um da carrinho de TV, carga. isso, um Pô, carrinho de legal, carga, cara. montado ali, né? Bonitinho, todo fechadinho. Eu queria fazer algo assim no fábrica, mas é custo. É custo. E não é só o custo de você comprar e ter. Tem que ter uma pessoa ali junto, porque, tipo, eu gravo na Avenida Paulista. Se passa alguém correndo e leva, ferrou. É isso, eu vou perder a coisa. Então, porra, é uma ação bem legal, cara. Uma aparelhagem bem E legal. a gente tinha 7 unidades pelo Brasil, em São Paulo eram 3. Então tinha final de Muito semana, a gente estava com 2 unidades em São Paulo, o Bruno na época em Mogi, né? Sim. E então Sexta, sábado e domingo. Só em São Paulo, aqui na região de São Paulo, eram 6 edições do Vedascart, que cada uma 3, 4 horas de duração. Pô. Naquele final de semana, tinha gente fazendo em Belém, tinha gente fazendo em Natal, tinha gente fazendo em Ribeirão Preto. Né? Muito bom, muito bom. Eu só tô preocupado, gente, com o nosso horário, porque, infelizmente, a gente só tem 1h30 e, né, já estamos ali em 57. E eu não quero deixar algumas perguntas que eu acho que são muito importantes do roteiro passar. Então, eu vou ter que dar mais um recadinho daqui a pouco, mas eu vou fazer essa pergunta pra gente falar um pouquinho sobre ela e aí eu entro com o recado. Hoje, qual é a forma como que as pessoas que se interessaram pelo estilo de vocês podem começar a fazer parte, ajudar, a se aproximar, assim? Bom, se a pessoa está alinhada, né, com a forma que o Vedas entende, né, a defesa dos direitos animais e a difusão dos direitos animais. Vamos fazer um disclaimer? Resume pra gente rápido Disclaimer a forma como o Vedas vê a luta pelos direitos animais. Bom, o Vedas desde o seu primórdio é uma ONG abolicionista, né? Portanto, a gente entende que os animais eles precisam ter os seus direitos respeitados de maneira plena. Eles não precisam de jaulas maiores, eles não precisam eles não precisam ser explorados com mais cuidados, né? Que é o bem-estarismo, né? O que eles precisam é deixar de ser explorados, né? Se você perguntar para o animal, você quer mais sol, quer mais espaço para correr, ou você quer correr para onde você quiser, né? Você quer não estar sendo explorado por completo, né? Então esse é o entendimento numa visão abolicionista. E assim como se hoje em dia a gente pergunta sobre causas humanas, né? Se seria melhor a pessoa ter assim algumas liberdades, né? Ou se ela quer ter toda a liberdade, né? Que todos os seres humanos também merecem. A gente não vê muita controvérsia, né? E por algum motivo, ainda quando se trata de animais, tem algumas vertentes, né? Que querem colocar a exploração animal como algo negociável, como passo a passo, mas vamos só não explorar de segunda-feira, mas vamos dar uma jaula maior. Você deu uma cutucada aí, peraí que eu vou responder. Eu acho que não é que de fato a ONG quer isso. Que ONG que não quer o quê? Não entendi. O que eu quero dizer é que a ONG não está buscando o bem-estarismo. Eu acho que algumas ONGs, elas olham o cenário e elas também querem as mesmas mudanças que a gente quer. Sim, mas vamos lá. Não, peraí, deixa eu fazer defesa, pô. Diga. Deixa você falar aí. Diga. Só que eles olham e falam assim, caramba, se eu tentar um caminho mais duro, mais de impacto,
de mais impacto, como invadir uma peça. Mais impacto. Pode ser que eu tenha resultado, mas pode ser que isso também gere um impacto para mim que eu não consigo administrar. Agora, se eu for promovendo um acúmulo de pequenas mudanças... Mas aí... Não, deixa eu só terminar. Eu sei que você é contra, eu só tô fazendo defesa aqui. Eu posso ajudar o cenário a ir evoluindo, claro, não é o ideal, mas é um passo em caminho a um mundo melhor. Eu entendo dessa forma. Esse é o discurso... Eu entendo o seu ponto, eu concordo Acho que com não, você. porque eu não expliquei ele ainda, mas vamos lá. Esse é o discurso do passo a passo, né? O problema são as mensagens subliminares ou até às vezes muito explícitas que você passa com isso. Como o tempo é curto, deixa eu então trazer isso para uma outra causa. O que você acharia de uma proposta de quarta-feira sem estupro? Quarta-feira seria um dia em que as mulheres podem andar tranquilamente na rua com as roupas que elas quiserem, porque todos os homens se comprometeram a não estuprar na quarta-feira. Porque estuprar de quarta-feira é errado. Eu acho que é pra você mesmo. Eu acho que eu concordo contigo que estupro é errado, tal. Lógico, né? Não, porque o que você achou dessa campanha? Então, eu tô te respondendo. Sim. Só que eu acho que a gente não pode comparar essas coisas. O estupro, ele é um... Não estou comparando o ato, estou comparando a maneira de você comunicar. Quando você diz... Né? Não, mas veja bem, se algo é errado, ele é errado, não interessa o dia da semana. Não, eu concordo contigo que errado é uma situação totalitária e não gradativa. O que eu quero dizer é que o estupro, ele é um crime hediondo, se eu não me engano, no Código Civil. Independente do que o código diz, do ponto de vista moral, é o que importa. É que o ponto de vista moral, ele... É relativo se o estupro é amoral ou não, é isso? Eu não estou falando sobre estupro em si, eu estou falando sobre... Moral, ela é relativa à cultura. Você acha que uma pessoa que está no Oriente Médio vai ter a mesma visão moral que você? A gente não está no Oriente Médio. Então, assim, quando você passa a mensagem... Peraí, Jorge. Quando você passa a mensagem de Jorge, peraí, calma. Responde a minha pergunta. Você acha que uma pessoa que vive no Oriente Médio tem a mesma visão moral que você? Sobre algumas coisas ela tem uma visão moral superior à minha e outras não, depende. Não, eu não tô falando sobre estupro, eu estou falando sobre cultura versus moralidade. Agora você trouxe uma xenofobia aí, porque se a resposta óbvia é que ele não tem, eu acho que algumas coisas vão ter uma visão superior à nossa e outras talvez não. Então não a é resposta óbvia não é que sim, eles vão ter uma visão inferior, não. Não disse inferior, sim. Mas é diferente. Sim. Então o que eu percebo é que a gente está sujeito à nossa cultura em certos aspectos. A gente quer mudar a nossa cultura. Eu não aceito que a gente está sujeito à nossa cultura. Se fosse sujeito à minha cultura, eu comeria produtos animais. Tá. Você nasceu inserido na sua cultura e você teve atitudes diferentes, mas a sua cultura ainda faz parte da sua vida. Você mas tem não família... é por isso que eu aceito ela, eu quero mudar ela. Mas eu não tô falando pra... Eu não tô... Ó. O que eu quero dizer, eu não tô em um combate. O que eu tô tentando te dizer é que existem coisas que estão além do nosso controle. Eu te digo com 30 anos de ativismo que não é assim que você muda a maneira que as coisas funcionam. Eu não estou trazendo a teoria de mudança social. Eu não tô... então diga, porque eu não estou entendendo o que você está querendo. Vou te dar um exemplo, porque a gente... Pergunta rápida. Então vocês não acreditam em mudanças gradativas? Não é isso, Rafael. Quando eu te dei o exemplo de uma campanha, a gente está falando sobre comunicação. Deixa eu tentar concluir o pensamento agora. Quando se trata de questões éticas,
Isso não é negociável. Como a pessoa que recebeu a mensagem vai praticar, aí é a questão dela. Se ela acha que ela vai parar um dia ou outro. Agora, quando você se coloca como defensor do vegetarianismo, difusor do vegetarianismo, do veganismo, dos direitos dos animais, e você já fala para a pessoa que ela só precisa fazer 14%, um sétimo, ela já fala, bom, porque assim, eu não sei como que você despertou para o veganismo, mas a maioria das pessoas, ela desperta por causa de um incômodo. Quando a gente expõe na rua, pela forma de que for a realidade dos animais, você está querendo gerar um incômodo na pessoa. A partir desse incômodo, ela vai perder o sono, ela vai ter uma crise de consciência, ela vai falar, preciso mudar. Como que eu mudo? Pô, aquele pessoal que tem o nome vegetariano no título deles, tá dizendo que se eu parar uma vez por semana tá bom. Se eu paro uma vez por semana, minha consciência está tranquila. Acabou o incômodo se ela para só um dia da semana. Né? Assim como eu quis trazer o exemplo que se o estuprador respeitar de quarta-feira, beleza. A pessoa que não come na segunda porque achou que isso deixaria tranquilo, na terça ela come o dobro. No domingo ela come 3 vezes mais, porque naquele momento ela não tem uma crise de consciência, porque alguém disse para ela que ela já está fazendo a parte dela. O que a gente quer falar é assim, ó, você só vai estar fazendo sua parte quando você parar de explorar. Se você quer explorar quer parar um sétimo, quer parar 2 sétimos, quer parar metade, você fica com a sua crise de consciência na metade ou em 6 sétimos do tempo. Aí com ela. Né? Eu não estou dizendo que a gente tem que ser intolerante com quem come todos os dias, que a gente tem que achar que as pessoas têm que mudar de uma hora para outra. Não é assim que a gente atua na rua. Quando a gente conversa com as pessoas, a gente não sabe se é aquele contato que ela está tendo com o tema é a 10ª vez, e aí vai cair a ficha, ou é a primeira vez que depois de 3 anos vai cair a ficha, ou depois que ela for para casa pesquisar vídeos, vai cair a ficha. Então, não é negociável nunca uma questão ética. Você passa a mensagem completa. Se você já passa ela dando uma meia solução ou um sétimo de solução, a pessoa vai fazer um 14avos daquilo. Então, assim, é errado. Porque senão a pessoa chega e fala, pô, mas isso é errado. O cara falou que os animais se fodem, que isso, que aquilo, que aquilo. Então, como que pode ser só de vez em quando? Né? É errado. Porque os animais também eles não estão de férias na segunda-feira. Né? Não é que eles abrem os portões na segunda-feira. Né? Aí no outro dia você come em dobro, porque né, ficou privado naquele dia, você não mudou nem a consciência, nem o paladar. Então você vai compensar aquilo de alguma forma e os animais se fuderam do mesmo jeito. E eu vi muita gente estagnar por conta disso. E estagna. Esse é o ponto. Esse é o ponto, porque o movimento não avança. Porque quando você dá meias soluções, né, você faz... A gente teve voluntários no Vedas que falou, cara, eu fiquei nessa durante 7 anos e eu já sabia de tudo. Quando eu comecei a ver pessoas que falam, não, tudo não tá bom. Ficou dessa o quê? Antes de entrar no Vedas, só não comia de vez em quando. Tá, entendi, né, entendi. e tal. E já era assim, né, meio vegetariano, e falou, pô, mas eu já tinha todas as informações, só que eu olhava ao meu redor, para as ONGs que representavam, para as pessoas ao meu redor, e todo mundo era condescendente. Então o meu incômodo apaziguava. A nossa função enquanto ativistas não é apaziguar o incômodo de ninguém. A gente pode querer apaziguar o incômodo de alguém se a gente fala, bom, quero mais seguidores, eu quero que tal celebridade me apoie, e ela vai vestir a minha camisa se eu tiver um discurso mais ou menos. Porque também ele não quer parecer radical. Eu posso ter até mais apoiadores, mais né, assim, influencers ao meu lado se eu tiver um discurso mais ou menos. Demais, mas eu também não estou aqui para agradar influencers, para agradar nenhum ser humano. O Paul Watson, fundador da Sea Shepherd, que hoje não está mais na Sea Shepherd, né? Por justamente isso, achar que eles são brando demais. Foi quando ele abandou o Greenpeace e tal. Mas o ponto que eu queria dizer, ele tem uma fala que eu fui voluntário do Sea Shepherd ali na Antártida, né, durante uma das expedições, em 2010 para 11. Irado. Foi ano comprou mais. Você falou irado, tinha que falar que ano, por isso que eu falei em 2010. Você falou que irado, entendi que ano. Mas a fala dele é assim, os meus clientes não são os apoiadores da ONG, meus clientes são as baleias. Então a gente está aqui, eu como ativista, não estou aqui para apaziguar a consciência pesada de alguém que está despertando para o vegano. Eu estou aqui para incomodar a consciência dele, para que ele desperte, porque eu estou interessado no resultado que isso vai ter pro animal, que então vai deixar de ser explorado. E quando desperta as pessoas através dessa forma, é muito mais impactante, é muito mais profunda. Sim. E além de gerar novos veganos, é duradouro. Além de gerar novos veganos duradouros, ainda gera novos ativistas. A galera pessoas que abraçam e vai a galera que cai no veganismo, que deixa de ser, é a galera que não conseguiu aprofundar na ética. Porque a saúde, o meio ambiente, você muda. Agora, a ética não. Uma vez que você internalizou aquilo, não tem mais como você olhar. Agora, se eu olho para isso aqui não é, mas para uma salsicha, como um animal num dia e no outro dia não, para
Para eu daí passar, agora já não olho mais nenhum dia como não, é muito fácil, porque aquilo muito fácil. continua sendo negociável. Exato. E a nossa moral, assim, em nenhum momento a gente pega assim, dessa vez eu vou cometer esse caso de racismo. Tipo, a gente não tem essa. Só quando eu tô entre homens eu posso fazer piada misógina. Exato. Não pode. E se o cara Exatamente. fizer, você tem a obrigação de falar, cara, que merda que você tá falando. E nesse ponto que a gente tava falando da campanha, assim, de um dia, eu já entrei várias vezes nesse embate. Porque pra mim, por muito tempo, eu fiquei no lugar de em cima do muro. Porque eu não sabia, porque eu vi alguns relatos bacanas, outros contra, eu ficava meio assim. E nessas conversas, teve já alguns argumentos que eu achei interessante. E aí, nisso que você citou, por exemplo, né? Tipo, imagina uma quarta sem estupro, tá ligado? Aí me trouxeram essa provocação, tipo, e se nessa quarta-feira eles olhassem os dados e tivesse uma diminuição dos casos de estupro na quarta-feira e fosse linkado essa campanha? Ainda assim não resolveu o problema. Ainda assim continua, só vai às vezes postergar a revolução, o salto em que, tipo, mulheres vão deixar de ser estupradas. Você cria um atraso em qualquer luta social, é assim, tá? Seja a libertação de pessoas escravizadas, né? Quando você faz, enfim, ventre livre, sexagenário, vamos regulamentar o número de chibatadas que pode dar. Então agora eles apanham menos, então não tá mais tão ruim assim a escravização. Sim. Então, exato. As pessoas escravizadas não estão nesse sofrendo lugar. tanto, então eu posso ficar um pouquinho mais E tranquilo. no, Não tem. no ativismo isso aparecia. Sobretudo com os ativistas que estão ali voluntários, a gente sempre incentivou a importância do ativismo. Porque da mesma maneira que a gente não fala que não basta não ser racista, é importante ser antirracista, o nosso ponto é esse, não basta ser vegano ou ser não praticar o especismo. É importante ser antiespecista. É importante que a gente passe a mensagem clara para as pessoas de que o que a gente está fazendo com os animais não é correto. Sim. Não é ético. Porque não seria se fosse feito para humanos. Então, muitas vezes, quando fica difícil da gente conseguir compreender uma violência, é só a gente fazer o paralelo e colocar um animal humano no lugar, uma criança, um idoso, uma pessoa com deficiência, qualquer outra minoria, e perguntar se a gente faria isso com aquela pessoa. Ou se colocar no próprio lugar. Na maioria das vezes, não iria fazer aquilo. Então, ali fica claro, a gente não proporia nada hoje que signifique uma violência para um humano, dizer para não praticá-la naquele dia. Por exemplo, seria um absurdo, agora que está acontecendo na situação de Gaza, a gente propor um cessar-fogo ou um fim da violência somente na segunda-feira, para eles poderem ter uma paz. Isso seria uma aberração. Mas pode. Então, quando você propõe isso, você não conseguiu ainda colocar os animais na sua esfera de consideração ética. Você está tratando eles como mercado, como uma alimentação, oportunidade de que aí visibilidade. vira alimentação, né? Tá olhando só pra isso, Então- porque ele não tá falando, tipo assim, de segunda-feira pare de explorar os animais. Ele fala segunda sem carne, sem alimento vegetal. Então também não tá tendo esse olhar de uma coisa filosófica, de uma coisa realmente de ética. Ele tá só tendo um olhar de um comportamento, um hábito alimentar. Sem contar que a gente precisa desfazer alguns mitos, né?
focadas na questão do bem-estar, a regulamentação, justamente não passar a mensagem completa. Então a pessoa, se ela não vai ter acesso a outras informações que são importantes para ela tomar o passo decisivo do fim do uso. E essa mensagem muitas vezes é falha. E do Falta ponto mesmo. de vista de mercado, é muito tentador você passar a mensagem, querer passar a mensagem incompleta. Porque você tem mais, você fala com mais pessoas, você está desagradando menos pessoas, né? Você tem mais alcance com uma mensagem incompleta. Mas é que tem que lembrar quem são os seus clientes. Né? Seus clientes são os animais. Isso é muito bom, cara. Não são não são os doadores, não é nem sequer o público que você está ali querendo converter, né? De certa forma. Eu acho que isso vai dar um bom debate mais pra frente. Eu preciso dar um recadinho agora. Tá bom. Eu ia falar uma coisa, mas... Mas eu vou planejar um episódio novo pra gente vir fazer aqui, porque eu acho que a nossa conversa aqui dá um debate muito bom sobre eficiência, eficácia e atitudes, atividades. E tem tudo a ganhar, tá ligado? Tem tudo a ganhar, porque eu acho que a gente, quanto mais afiar essa flecha, assim, pra gente, de fato, conseguir a emancipação animal, porra, é isso que a gente quer no final das contas. E esse trabalho de debate, só para terminar, para interromper um pouquinho, esse trabalho de debate, né, que eu acho que na causa animal é muito falho. As pessoas, elas não se organizam, elas não conversam, não debatem, não estudam juntas, né? Isso e aí você pega aí o pessoal dizendo que defende os animais e defendendo o bem-estarismo, defendendo o reducionismo, né? Defendendo exploração animal. Sim. Porque cai num lugar, muitas vezes, de hipocrisia, né? E é difícil. Mas assim, é isso. É problemático pra caramba. É uma puta de uma exploração muito complexa, muito intricada na sociedade. E conforme eu fui fazendo, assim, eu não tenho nem metade do tempo de ativismo que vocês têm. Mas do que eu tô fazendo até agora, eu tô vendo o quanto a gente acaba virando o antagonista das pessoas, sabe? As pessoas realmente pegam muito pesado, assim. Principalmente com exposição hoje nas redes, assim, no meu Instagram, YouTube. É uma chuva de ódio que eu recebo, assim, sabe? De ameaça de morte, os carambas. E até gente que, assim, amigo, família e tal, pessoas que se afastam por conta disso, sabe? Porque acho que a gente tá maluco. E você tá querendo ajudar todo mundo. Mas é isso, gente. Não pode ser dependente. Tipo, não quer brincar, não desce por play. Sabe? Sim, total. É isso. E Porque Rafael? se é uma causa social, quando a gente entende o
importante. E tem também o Veg Protein, que é um shakezinho ali de 200 ml com 14 e 15 gramas de proteína. 14 é o sabor de chocolate, 15 gramas de morango. Também excelente, principalmente para você que treina aí e quer aumentar os seus músculos, beleza? Muito obrigado, Vida Veg, por apoiar o nosso projeto. E é isso aí, pessoal. Vida Veg é a maior empresa de laticínios veganos do Brasil. Então vocês já toparam o debate, é isso, tá garantido. A gente geralmente topa, quem não topa são os outros, né? Aí o Fábrica faz acontecer, deixa comigo. Trabalho em equipe aqui. Ó, eu não queria fazer o horário, senão a gente não vai conseguir falar, porque hoje o foco não é a gente debater. Temos pouco tempo, gente. Tava falando sobre Bora participação nas ações. Passa muito rápido o tempo. Ele tava falando sobre participação nas ações. Deixa ele trazer a pergunta. Ações futuras. O que vocês têm planejados aí para o segundo semestre de 2025? Eu acho que acho que vai ficar nessa mesmo, por causa do horário. Sim. Bom, a gente E aí? né, Vedas com D duplo, né? Underline ONG. E também tem o núcleo.efa.vedas, que é o núcleo ecofeminista. E de lá vocês podem mandar uma mensagem, a gente inclui você. Vai ter descarte, vai ter teatro, agora a gente está atuando pela libertação do elefante Sandro. Então vão ter... Vou aproveitar, vou abrir esse cartaz aqui, já que eu trouxe. Liberte Sandro. Então tem uma série de ações em relação a isso, mas no final do ano a gente vai ter o Dia Internacional dos Direitos dos Animais, essa ação mais impactante, né, com os cadáveres de animais. Do DIDA? O DIDA é sempre o final de semana mais próximo do dia 10 de dezembro. Que é a data é dia 10 de dezembro, a gente faz no domingo ali mais próximo. Bom, gente, e tem muitas atividades que são pontuais, né? Que são de acordo com o que as campanhas estão pedindo no momento. Então, a maior parte das ações rola aqui em Sampa ou tem outros núcleos? Fora de São Paulo também, né? Aqui tem acontecido no estado, né? A gente vai ter em breve algo em São Sebastião contra o embarque de animais. Estamos esperando o ok do pessoal lá de São Sebastião. A gente teve em Sorocaba na semana passada. Tivemos em Sorocaba para a libertação do Sandro, que já ganhou na justiça para ser transferido para o Santuário Elefante, mas o prefeito, Rodrigo Manga, não tá brecando, né? Tá fazendo TikTok. O que a gente já sabe, é o esperado. E todo final de semana tem uma ação. Peraí, tá fazendo TikTok? Como assim? É o prefeito TikToker, né? Aí tivemos... Entendi, agora entendi. Tivemos lá na frente do zoológico mais uma intervenção, né, com os ativistas, para pedir apoio, né, do pessoal de Sorocaba. E essa é uma campanha que continua, né? E uma campanha que continua, né? Porque até então ainda não concluiu esse episódio. de ser transferido para o Santuário dos Elefantes Brasil. Perfeito. E, bem, agora, como a gente já chegou, infelizmente, no final, eu tinha mais perguntas, né? Mas, enfim, aconteceu o que a gente estava falando lá fora. Entra no assunto, aí blá, 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 e todo mundo quer falar. Mas é muito bom, mas passa. É bem gostoso, né? Tipo, ter esse debate, mas que é isso, nós temos paixão pela parada, nós temos senso de urgência. Sim, a gente tá envolvido de coração e alma, então é bom esse momento, assim. Só queria que tivesse mais tempo. Com certeza. A gente vai chegar lá, vamos chegar lá. Bem, gente, eu queria pedir para vocês mandar um recado para a comunidade vegana, o que vocês acreditam que é necessário que a gente passe a fazer ou faça com mais energia daqui para frente. Olha, a gente falou algumas vezes aqui dos direitos animais ser um movimento por justiça social, né? Então acho que enquanto a gente não encara, enquanto o indivíduo que quer ser um ativista, não consegue perceber as diferenças, né? Você ser vegano não faz de você um ativista, tá, gente? Ser vegano, você tá só não atrapalhando, né? Para você contribuir com o movimento, você precisa estar levando essa mensagem para outros. E ter em mente que, assim, tem consequências, né, com base nisso. Quantas consequências você quer depende do quanto você se expõe. Você também pode não se expor e ser ali um figurante nas ações de alguém que está, né, se expondo. Quando você está ali como voluntário, você tá se expondo a bronca também, mas a bronca vai vir para quem está à frente. Vai pra, né? Você falou detenção, né? É isso?
Detenção. Foi Detenção, o outro vai ser Detido. detido. Não, talvez seja. Quando você diz assim, eu posso começar um movimento que vai, né, com a minha cara e para frente e vou correr todos os riscos, ou você pode estar numa ONG durante 1 ano, durante 2 anos, para estar aprendendo, né, aprender como se proteger, aprender como ser mais eficiente, aprender o que falar, o que não falar, que resultados, ou até se achar enquanto ativista, né, falar, tio do Vedas não tem nada a ver com o que eu acredito, vou para outro, mas tem que sair de casa, cara, tem que sair do sofá, sabe? Fazer alguma coisa. Mas entendendo que você está participando de um movimento por justiça social, e esse movimento ele traz uma demanda, e você vai definir o quanto você quer, né, que seja demandado de você ou não, mas assim, se a única coisa que você pode fazer é estar postando nas redes sociais, beleza, mas se você acha que isso é suficiente, tipo, não é, e se você tem um incômodo de querer fazer mais, tipo, vai, faça, procure um grupo que esteja alinhado com o que você pensa, e um grupo que esteja alinhado com os direitos animais, porque se é bem-estarista não está alinhado com os direitos animais, está alinhado com outros interesses, e voluntarie-se. Bruno? Eu diria que mestres O de animais não dá nem pra aquáticos são contar. trilhões. Então, assim, são muitos animais morrendo. Menos teoria, mais prática. Também, isso. Isso aí, Seu recado, Cris. Cris. Teoria também. Não, mas não também. ficar só na Ah, teoria, não, né? não. Em Não teoria vira e sofismo, prática, né? Prática. Não, a gente não avança. Isso aí. Eu vejo assim que precisa o pessoal da causa aqui na Animal se unir mais organizar mais em coletivos. Concordo. É. Eu faço esse trabalho aqui. Ele fala o tempo Isso. todo isso. Se organizar em coletivos. É importante, sim, essa mudança do sujeito, né? O veganismo, essa mudança da escolha deliberada, isso aqui, o Leon trata muito bem disso aqui nesse livro, do veganismo, né? Que é um conceito da escolha deliberada, da ética de Aristóteles, que ele retrata aqui, que o veganismo é uma mudança do agente, do sujeito moral. Assim que se faz a evolução. Com certeza. Né? É assim que se faz. Então, e que esse coletivo, para ele ser um coletivo que tenha um avanço radical, ético, é necessário de trazer, de fortalecer, eu acho que no estudo, se organizar. Estuda junto, pega um livro, pega eu, você aqui, vamos pegar esse livro aqui, e aí nós temos escritores aqui, ótimos aqui no Brasil, abolicionistas. Né? As obras de Sônia Filipe são geniais, né? Geniais. Leon Denis, né? Pega as obras de Leon Denis, o Leon Denis aqui, o trabalho, ele tem essa última obra dele aqui, de 2024, que é Educação Vegana.
ele fala exatamente disso, né? Que aqui ele fala que o analfabetismo aqui na causa animal é gritante. Então a galera, ela não se une. Mas- Então se junta em grupo de estudo, se Mas eu tenho organize, uma dúvida. busque né, trocar, conversar o que a gente está fazendo aqui. Vamos trocar, vamos compartilhar. Tiveram ativistas, não vou falar o nome aqui porque eu não quero buscar treta nem expor ninguém, mas tiveram ativistas, você conhece, que eu chamei com a mesma proposta que eu chamei vocês e falaram que não, que jamais sentariam comigo numa mesa. Então, minha pergunta é, será que a gente consegue sentar toda a galera na mesa juntos, sem um esfaquear o outro? Eu acho que você entendeu Entende? errado um ponto que a Cris falou. A Cris não falou que todo mundo no movimento tem que se unir. Ela falou que os ativistas têm que se unir em coletivos. Porque essa causa não é sobre todos darem as mãos e serem amigos. Se Vamos não de tiver amizade. diferença... Não, tudo bem. Eu usei amigos aqui de maneira figurada. Se não tiverem diferenças entre os grupos, o movimento não evolui. Tá? Porque um grupo uma hora vai começar a pensar diferente, o que ele está pensando diferente vai gerar histeria nos outros, e talvez ele estivesse pensando uma coisa mais à frente, ou talvez ele tivesse fadado a assumir mesmo. Né? Então, é nessas diferenças, esse caldeirão, que é o movimento social, não é um grupo, é um movimento social formado por vários grupos, com várias vertentes. Tá? E talvez os bem-estaristas estejam certos e a gente esteja errado enquanto abolicionistas. Talvez. Não sei, daqui a 50 anos a gente vai saber. Eu acredito que não. Eu acho que Mas todos eles, todo mundo sempre acredita que tá certo. O ponto aqui é, assim, as diferenças são importantes. Então, quando a Cris falou de se unir, ela falou que os indivíduos têm que se unir em coletivos. Ela não falou que todos os coletivos têm que se unir em uníssono. São Você coisas acredita diferentes. que... Eu também não concordo com isso, não acho que é um desperdício. Você acredita que seria possível ter colaboração? O quê? Colaboração, como a gente tá aqui hoje. Entre diferentes grupos? Sim. Se os dois grupos Diferentes acreditam na vertentes. mesma coisa, sim. Né? Mas, por exemplo, não dá pra andar junto, tipo assim, a vertente de bem-estar, dos bem-estaristas com abolicionistas. Gente, você acha que não bem-estarista. tem que Não, o colaborar? abolicionista acredita na libertação animal. O bem-estarismo acredita na perpetuação da exploração animal de maneira amenizada. Portanto, não tem como andar junto. É que nem você querer que uma pessoa anti-escravista andasse de mão dada com um explorador que afinal casou com a pessoa escravizada, então ele deve. Deu uma- Não, tipo, sabe? É tipo um cara de esquerda radical se juntar com alguém de de centro-esquerda. centro, aí assim, o cara tipo, só se vendeu. Mas ou pode o que ocorrer seja, né? situações ou ONGs, várias possam Ali- querer participar, mas Sim. o entendimento do que aquilo vai libertar os animais tem que ficar claro. Por né? Porque objetivo a de gente uma vai participar, campanha, obviamente, de questões de De vertentes diferentes. Uma tem os instrumentos jurídicos, a gente tem a performance de rua, e vamos juntar as forças para aquela campanha, sim. Sim. Enquanto movimento, a gente está andando em direções opostas. Eu acho que assim, eu acho que Não, mas isso tudo que acontece a o gente tempo vai todo. fazer Rafael. na vida dificilmente vai bater 100%. Eu mesmo, eu me vejo muito alinhado com garotos, principalmente na questão de trabalho pelo veganismo. Eu acho que a gente pensa muito parecido. Porém, existem pensamentos que ele tem que eu não concordo e é a mesma coisa. Hoje já foi uns 3, né? É. Só hoje que a gente conversou foi uns 3 posicionamentos nacional. Mas Eu acho que mesmo tá errado. assim, a gente está aqui trabalhando junto, temos o mesmo objetivo, tomamos ações diferentes para esse mesmo objetivo e, do meu ponto de vista, ambos agregamos para alcançar esse futuro. Então, eu acho que a gente pode ter diferenças, eu acho que é importante para que a música seja mais rica, para a gente ter uma composição melhor, mas eu acho que um certo grau de harmonia, não vou nem dizer harmonia, vou dizer compasso, é interessante para o progresso em geral. A colaboração Mas- é necessária, onde há pontos de afinidade. Né? Isso Exato. sim. Mas isso vai virar uma conversa para um outro dia, porque já estouramos o nosso horário, Wagner. Desculpa, querido. Tranquilo. O programa deu tudo certo aí, ó. Passou, chegamos ao final. E, garotos, pra gente encerrar, cara. Afinal, bem breve. Cara, eu queria agradecer demais e dizer que eu me sinto honrado de estar aqui com vocês. Eu acho que a gente tem que honrar quem, mano, sua a camisa, porque eu tô chegando agora, né? Vocês estão aqui a mó caminhada, assim. Então, agradecer demais aí a luta de vocês Prazer. e poder, sei lá, dizer que eu oscilo entre, às vezes, um certo pessimismo e um certo otimismo, sabe? Às vezes eu acredito que a gente vai atingir, assim, né, nas palavras de Gary Yourofsky, nenhuma injustiça vive para sempre. Acredito que vai ter, né?
Mas às vezes eu também fico pensando o quanto eu tenho de impacto, né? De fato, assim. Eu tô há 4 anos no ativismo, às vezes eu fico questionando isso, o quanto que eu tô impactando. E pra mim o mais gratificante, na real, não é nem quando alguém vem me contar que virou vegano por influência minha. É quando alguém falou que virou ativista por influência minha. É o que eu mais fico feliz. E pra mim tá cercado, assim, de ativista assim, gratificante demais. Então é isso, só queria aproveitar essa fala final pra agradecer vocês mesmo. Agradecemos também. E colar nas Obrigado. atividades. Vamos nessa. Podemos encerrar com um brinde? Sim. Pode ser, Jorge? Lógico. Um brinde. Tá, então vamos brindar com hot dog, porque a gente não encostou nele o programa inteiro. Bruno, por gentileza, querido, faça as honras. É que o programa está sendo gravado no momento pós-horário de almoço. Mas eu avisei. Eu avisei Era pra ter várias vindo com vezes. fome. Ele falou pra não comer, ele chegou, tava lá no restaurante, tava comendo. Eu falei, putz, cara. Jorge, você tem papel aí? Não querido? acredito, tem. E ó, também faltou uma pergunta Muito bom, gente. Faça. Acabou, não, é que não dá Faltou tempo, a gente vai ter que várias. encerrar, vai ficar pro próximo. Então por que fala? Deixa no ar então, deixa no ar. Vou deixar no ar. Deixa vou no deixar Não, deixa no ar falando a pergunta, a gente só não responde. A minha pergunta era: tá todo mundo com papel? Tá com papel? George, tá aí com papel? Sim. Manda a pergunta, Pra Fred. anotar? Oi? É pra anotar? Não, é pra você comer aí, pô. Pega aí, Bruno. Pega aí. A pergunta é o que vocês acham do ativismo aqui do Fábrica de Veganos no programa Experiência Vegana, quando eu recebo pessoas que têm uma alimentação tradicional onívora e proponham o que vocês viram aqui, um banquete, um bate-papo, tragam as informações no telão. Sim. Pode falar rapidinho? Dá pra responder, Rapidinho. André? Fala, Jorge, fala. Dá tempo de responder? Vamos É. responder. Eu acho 30 muito. segundos. Porra, eu acho válido você tá abrindo, né, esse debate para fora da bolha. Né? Eu acho que é sempre, aí falando só para você, mas quem for sempre se dispor a isso, é um movimento sempre arriscado, né? Então você tem que estar bem preparado, porque você está debatendo ali com pessoas que não pensam como você, né? E não estão assim, talvez prezando pela ética, pela coerência e tal. Mas o fato, eu imagino que essas pessoas são influenciadores no meio delas, né? Então você consegue levar o tema para outras bolhas, né? Então, nesse sentido é importante, mas sempre ter muito cuidado com o que eu vi um episódio, se é para trazer uma crítica também. Não, mas assim, ó, muito bacana a iniciativa. Eu vou apoiar agora. Porque na sua iniciativa você está tendo assim, vou gastar, você está investindo nisso, né? E tá, enfim, se expondo ali para debater com as pessoas. Mas, por exemplo, teve um cara que pediu um iFood com umas linguiças, sei lá. O que eu falei pra tu? E aí, beleza, o cara foi cuzão. Aí você. E aí sua resposta foi. Você até publicou um corte, isso aí, a sua resposta foi. Eu respeito o seu direito de comer carne. E isso é uma puta gafe, cara. Porque as pessoas não têm direito de comer carne. Você pode tolerar a ignorância dele em estar comendo carne, em estar tentando ser babaca ali. Mas quando você disse que você claro, você quis ali, né, amenizar. Eu respeito uma perspectiva civil. Mas as palavras que você usou foi: eu respeito o seu direito de comer carne. Então, para quem estava assistindo e que não é vegano, o que ficou assim, se opõe. Ninguém tem o direito de comer carne do meu ponto de vista. Isso é uma violação do direito alheio, no caso dos animais. Né? Então, quando você manda isso, você passa uma mensagem subliminar ali que é tipo, as pessoas têm direito de comer carne e tem os veganos chatos que querem tirar esse direito. É assim, do meu ponto de vista, você não tem o direito de estar comendo, mas eu tolero a sua ignorância sobre o tema, eu acho que em algum momento você vai despertar. Essa seria uma boa forma, Rafael, é sempre você colocar nessa situação, porque o especismo está tão entranhado, está tão estruturado, né, na nossa sociedade, coloca um humano na situação. Se fosse um cara que tem alguma fala racista, alguma fala, ele fala assim, eu respeito o teu direito de falar. Ser racista, você não fala de ser isso. racista. Né? E outra, você trazer, não precisa nem ser com um humano, você pode ser com um animal do especismo seletivo dele, do especismo eletivo. Cara, se eu estivesse aqui cozinhando o seu labrador, te oferecendo salsicha dele, você achar graça? Pior que nesse caso eu ia perder porque eu perguntei isso pra ele, ele falou que comia o cachorro. Eu falei, Ele falou só pra não perder o argumento. Mas é isso. Assim, eu só falei pro Rafa assim, olha, velho, eu só fiquei feliz que você não agrediu o cara, tá ligado? Porque a vontade, porque Sim. não é nem pelo que... Não, uma agressão. Mas tem que estar afiado. Quando você se expõe, se abre Mas dessa a maneira, agressão- tem que estar afiado para não passar uma mensagem errada. É que Mas super válida a iniciativa, tá de parabéns aí Obrigado, por obrigado. abrir esse espaço. Obrigado. O meu receio é de eu trazer um pouco de agressividade, que eu vejo que naquela situação era cabível. Assim. Ele que estava sendo agressivo. Era meio a meio, assim. Só Soco trocado não dói ninguém. É só trocação. Sei lá. Mas porque eu fico
minha preocupação é, por exemplo, como eu falei pra vocês aqui, tem gente que eu chamo e a pessoa não vem. Eu não tô falando de outros ativistas, tô falando de gente do mundo externo, porque, é vegano, não sei, a pessoa não vem. Não, você quer ser político na resposta. Fechar beleza. a porta da comunicação. Mas é o cuidado com a mensagem subliminar. Você podia ter falado que você respeita alguma coisa, ou que você tolera. Mas aí você acabou dizendo que ele tem o direito de comer. Enquanto vegano, isso é uma coisa perigosa de Mas falar. eu acho que era importante. Porque aí você se colocou no lugar de chato. Se ele tem o direito e você se opõe, então você é o chato. Mas eu acho que é importante expor o desrespeito da pessoa, assim, Sim. independente. Sim, Eu acho que total. esse era o principal que devia ter certeza. feito. Cara, isso daí é desrespeito. Fala assim, irmão, você acha que você tá fazendo uma coisa diferente pra mim? Eu vivo num mundo não vegano. Eu vejo gente comendo carne todo dia. Isso aí. Eu tô cagando que você come carne. Mas eu te chamei aqui, na maior das boa vontade. Te dei um banquete. Sim. E aí você vem e faz desrespeito desse? Desculpa, eu te acho um tremendo de um babaca. Eu não quero mais nem terminar o programa. Quero que você vá embora. Pode defender com Eu acho palavras, perfeito ele que isso, acha que tem que comer carne, sei lá o quê. Mas aí pegar salsicha e enfiar na cara do outro, aí já. Tipo, eu não teria sido tão paciente. Então, eu elogiei, eu falei assim, mano, parabéns pela paciência, não teria nem um pouco. Eu provavelmente ia ter agredido ele, pelo menos verbalmente. Verbalmente eu teria